Sales Engagement é um conceito muito recente dentro de organizações comerciais e ainda existem várias dúvidas girando em torno disso. Eu sou o André, gerente geral do Rive Academy, e no vídeo de hoje eu vou te explicar de uma vez por todas o que é Sales Engagement, como aplicar isso e, claro, como construir um processo realmente efetivo em 2021. Solta a vinheta pra gente, Rick! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo agora mesmo e já ativa o sininho também, que você vai receber notificações sobre todos os nossos lançamentos semanais de conteúdos aqui no YouTube. Começando já, indo direto ao ponto, Sales Engagement se trata de toda e qualquer interação entre a área de vendas e os potenciais clientes. E aí eu tô falando de qualquer etapa do processo, desde lá do início, né, na prospecção, ou aí, né, leads que vêm de inbound, até as etapas finais, cara, o fechamento e até mesmo o pós-venda. Sales Engagement é sobre como a gente interage com os nossos potenciais clientes ao longo da jornada de compras deles. Ok, Sales Engagement são práticas universais dentro de vendas B2B, mas o que vai transformar isso num real diferencial para a sua empresa é você conseguir fazer Sales Engagement do jeito certo. E aí, o principal impacto da gente já não conseguir rodar uma estratégia de Sales Engagement bem feita é que a gente não vai conseguir prestar uma boa experiência de compra para os nossos leads. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que a gente não está conseguindo rodar Sales Engagement no seu estado da arte. Mas qual que é, então, o principal impacto negativo da gente não conseguir rodar Sales Engagement da forma correta no nosso dia a dia? É que a gente não vai prestar uma boa experiência de compra para os nossos leads, que é o principal definidor de sucesso de uma operação de vendas no final das contas. E aí, o que a gente precisa fazer aqui é entender o que está causando esses atritos ali para a gente estruturar uma estratégia bem planejada de Sales Engagement. Então, para a gente entender tudo isso, o primeiro ponto de vista que a gente tem que assumir é do lugar do profissional de vendas, né? Do que ele é cobrado no dia a dia dele? Por duas coisas, basicamente. A primeira delas, né, são os resultados, as vendas em si, e a segunda é a organização, a visibilidade que ele traz para o gestor, né, se ele está executando o processo corretamente ou não. E aí, naturalmente, esse profissional vai se desgastando ao longo do tempo, porque ele tem que escolher se ele vai trazer resultado ou se ele vai fazer o processo direito. Porque na hora de executar o processo direito, ele tem que gastar um tempão preenchendo coisa no CRM, programando e-mail, colocando lembrete, fazendo anotações e outras tarefas operacionais que não estão ajudando ele a vender no final das contas, né? É claro que essas tarefas ajudam a dar visibilidade e tudo mais, mas aí ele foca nisso do processo e ele acaba se perdendo na parte de resultados e ele não consegue gerar uma boa experiência de compra e naturalmente não consegue bater meta e ter os resultados que são esperados dele. E aí, como que ele fica? Perdido, frustrado e desmotivado. E aí, do ponto de vista do gestor, ele também se encontra num trade-off bem complicado. Porque do lado dele, ele também é cobrado tanto pela parte de resultados, mas naturalmente pela parte de processo também, que é onde o gestor consegue entender as causas dos resultados. Quando ele tem resultado ruim, ele volta no processo para entender o que aconteceu, certo? Porém, se ele quiser cobrar muito resultado dos vendedores, ele vai ter que abrir mão do processo organizado, vai ter que abrir mão da visibilidade, justamente para os vendedores poderem focar na experiência de compra, nas interações.
ao invés de terem que focar em processo e em tarefas que não estão ligadas a vendas, né? São tarefas operacionais. Mas aí, como então ter um bom resultado sem abrir mão do nosso processo? Ou como ter um processo organizado sem ter que abrir mão de bater a nossa meta todos os meses? Como que você faria isso? E o que vai acabar com esses trade-offs, tanto para o gestor quanto para os profissionais de vendas, é nada mais, nada menos do que tecnologia. Mas como que tecnologia vai conseguir acabar com trade-offs e situações tão complexas como essas que a gente acabou de falar? Ela vai, do ponto de vista do vendedor, acabar com aquele trade-off entre volume e qualidade, né? Entre seguir o processo da forma que o gestor quer que eu siga e prestar uma experiência de compras na qualidade que o cliente quer receber. Mas como que ela vai conseguir fazer isso efetivamente? A tecnologia vai ser como se o vendedor tivesse um assistente ao lado dele em todo momento que vai cuidar da parte operacional. Basicamente, ele vai automatizar de forma inteligente o que pode ser automatizado para que o vendedor foque sempre em prestar a melhor experiência de compras para o cliente. Então ele vai conseguir manter a qualidade da venda dele e principalmente continuar seguindo o processo da forma correta. Ele vai gerar indicadores para o gestor dele, ele vai trazer feedbacks sobre todas aquelas interações que ela tem com o cliente, com o lead, né, no caso, e vai conseguir, na outra ponta, ainda assim prestar a melhor experiência de compra. E sabe o que é o melhor disso? Que a tecnologia acabando com esse trade-off no cenário, né, no dia a dia do vendedor, ela também vai acabar com o trade-off do gestor. Porque o vendedor vai estar produzindo indicadores e dando visibilidade para ele, que é uma das principais prioridades do gestor, e a outra prioridade, que são os resultados, vão estar garantidos também, justamente porque o vendedor vai conseguir ser humano e prestar a melhor experiência de compras. Resultados de um lado, processo rodando perfeitamente do outro. Trade-off resolvido e no final quem também sai ganhando é o próprio cliente, que está passando pela melhor experiência de compras possível com todo o apoio que o vendedor pode dar para ele. Justamente porque agora não tem mais esse atrito de tarefas operacionais tomando tempo produtivo daquele profissional. Hoje, nenhuma empresa vai se tornar sua cliente se você não prestar uma experiência de compras minimamente satisfatória para ela. E a gente já viu aqui que para prestar essa experiência de compra satisfatória, principalmente em longo prazo, a gente precisa equilibrar muito bem volume e qualidade dentro do nosso processo, dentro do nosso dia a dia. E aí, para alcançar esse equilíbrio, a gente precisa eliminar o trade-off, né, cara? Eu não posso focar em qualidade e perder em volume, ou focar em volume e perder em qualidade. Eu preciso melhorar um e manter o outro, né? Equilibrado, inclusive. E para conseguir fazer isso, a única saída que a gente tem é trazer mais inteligência e mais tecnologia para o nosso processo. A nova realidade de vendas B2B demanda que a gente tire o máximo de proveito de cada uma das interações com nossos leads. E é a tecnologia contemporânea que vai ajudar a gente a ter o máximo de efetividade nessa estratégia nova que já está chegando para ficar no nosso mercado. Agora que você entendeu de uma vez por todas do que se trata Sales Engagement e por que isso é o futuro de vendas B2B, eu tô deixando aqui embaixo um conteúdo que vai te mostrar na prática como que você precisa estruturar esse processo para você e seu time fazerem acontecer. A gente analisou mais de 10 milhões de interações em vendas e vamos te contar
todos os segredos de como as melhores empresas conseguem tirar 100% de proveito das suas interações comerciais com seus clientes. Para acessar gratuitamente esse report, é só você ir no link aqui na descrição do vídeo. E claro, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui para mim também. Não deixa de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo fera sobre vendas B2B para você. Ah, e claro, se eu esqueci de alguma coisa, se ficou alguma dúvida ou qualquer comentário aqui sobre o conteúdo, vai ser o maior prazer trocar umas figurinhas contigo aqui nos comentários. Então pode levantar umas perguntas pra gente bater esse papo. Então até a próxima e não se esqueça, o futuro de vendas está nas interações.